Minha sogra cortou meu cabelo enquanto eu dormia porque ela pensou que eu traí meu marido. Então, ainda estou processando isso, mas preciso desabafar. Ontem à noite, acordei e percebi que alguém tinha massacrado meu cabelo. Um lado é um corte peixe irregular, e o outro lado fica pendurado desajeitadamente abaixo do meu ombro. No começo, pensei que estava perdendo a cabeça, talvez eu estivesse sonâmbula ou algo assim, mas não. Eu confrontei meu marido, Tim, porque ele tem agido estranho ultimamente, mas ele negou. Então ele solta essa bomba, minha mãe, ela pode ter feito isso. Aparentemente, minha sogra, vamos chamá-la de Diane, está convencida de que eu estava traindo Tim. Por quê? Porque semana passada, ela me viu almoçando com um colega de trabalho. Para registro, o colega de trabalho, Kyle, é gay e nós estávamos literalmente falando sobre trabalho. Mas Diane decidiu que eu devia estar tendo um caso e, em vez de, você sabe, falar comigo ou com Tim, ela invadiu nossa casa no meio da noite com uma tesoura e fez um Edward de mãos de tesoura no meu cabelo. Esta manhã, eu a confrontei. No começo, ela se fez de inocente, mas quando eu a pressionei, ela literalmente disse, bem, talvez agora você pense 2 vezes antes de humilhar meu filho. Eu estava fumegando. Eu disse a ela que Kylie nem gosta de mulheres, mas ela apenas revirou os olhos e disse algo como, é o que todos dizem. Eu nem sabia como responder a esse nível de ilusão. Tim está horrorizado e se desculpando, mas estou lutando aqui. Essa mulher violou meu espaço pessoal, destruiu meu cabelo e agiu como se estivesse certa. Quero não ter contato com ela, mas Tim está preso entre mim e sua mãe, e sinto que isso vai ser uma grande explosão em nosso casamento. Meu marido e eu iremos até minha sogra amanhã para falar com ela sobre a situação novamente. Espero que todos estejam calmos até lá e eu não tenha que ameaçar com uma ação legal. Obrigada por todo o apoio e sugestões. Vou mantê-los em mente. Atualização: depois da conversa que tivemos com Diane esta manhã, notei que meu marido, Tim, estava agindo estranho. No começo, pensei que era apenas culpa por enfrentar a mãe dele, mas parecia mais do que isso. Ele tem evitado o contato visual e ficado na defensiva quando menciono o que aconteceu. Antes, eu não aguentava mais, então sentei com ele e disse que ele precisava ser 100% honesto comigo sobre tudo. Foi então que ele lançou a bomba. Aparentemente, Diane não teve a ideia do corte de cabelo sozinha. Tim admitiu que sabia disso antes, e até ajudou. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele disse que realmente achava que eu o estava traindo com Kyle, meu colega de trabalho gay, porque Diane o havia convencido de que havia evidências demais para ignorar. Quando ela sugeriu cortar meu cabelo como uma espécie de punição estranha, ele não a impediu. Na verdade, ele a deixou entrar em nossa casa naquela noite enquanto eu dormia. Tim disse que não queria me confrontar diretamente porque não estava pronto para a verdade. Então, em vez disso, ele deixou sua mãe fazer essa coisa insana comigo, pensando que isso me forçaria a confessar. Depois, quando não admiti a traição, ele começou a perceber que poderia estar errado, mas, a essa altura, ele não sabia como me contar o que tinha feito. Ele continuou dizendo, sinto muito, eu estava apenas confuso, mas honestamente não sei como processar isso. Não era só Diane agindo como uma lunática, eram os dois, e meu próprio marido me traiu de uma das formas mais humilhantes possíveis. Fiz uma mala e estou ficando com um amigo esta noite enquanto descubro o que fazer. Não sei se poderei confiar em ti novamente depois disso. Não é só o corte de cabelo, é o fato de que ele não falou comigo, acreditou no pior sobre mim sem nenhuma prova e participou ativamente de algo tão cruel e violador. Quanto a Diane, ela está oficialmente morta para mim. Já disse ao Tim que não a quero na minha vida nunca mais, independentemente do que aconteça entre nós. Agora mesmo, estou dividida. Parte de mim quer registrar um boletim de ocorrência sobre os dois pelo que fizeram, mas tenho medo de quão bagunçado isso vai ficar. Outra parte de mim só quer cortar laços e seguir em frente, mas isso parece deixá-los escapar muito fácil. Não sei qual é meu próximo passo, mas sei de uma coisa, mereço algo melhor do que isso. Atualização número 2, acho que vou me divorciar dele e posso registrar um boletim de ocorrência. Depois de tudo o que aconteceu, tenho pensado muito sobre meus próximos passos, e cheguei a uma conclusão de partir o coração, mas necessária, não acho que haja volta disso. Confiei a ti meu coração, minha segurança, minha vida, e ele me traiu de maneiras que nunca pensei serem possíveis. Não consigo imaginar um futuro em que me sinta segura com ele, em que possa confiar nele ou em que não carregue o peso dessa violação todos os dias. Estou pensando seriamente em pedir o divórcio. A ideia de ficar com ele parece insuportável, mas, ao mesmo tempo, não consigo parar de me preocupar com a bagunça disso tudo. Só quero cortar os laços completamente, ir embora e reconstruir minha vida sem que ele ou sua mãe me arrastem para baixo ainda mais. Quanto a registrar um boletim de ocorrência, estou inclinada a isso, mas tenho medo do que isso pode trazer.
Sei que o que eles fizeram foi um crime. Meu próprio marido deixou a mãe dele entrar em nossa casa para me agredir enquanto eu dormia. Mas a ideia de lidar com batalhas legais, ou mesmo ter que reviver isso repetidamente em depoimentos, é exaustiva. Parte de mim quer responsabilizá-los, mas outra parte só quer fugir para longe e nunca olhar para trás. Agora mesmo, estou dando um passo de cada vez. Tenho conversado com amigos, tentando encontrar alguma clareza em todo esse caos. É assustador e doloroso, mas uma coisa eu sei com certeza, eu mereço muito mais do que isso. Obrigada a todos que me mostraram gentileza e apoio, isso significa um mundo para mim agora. Atualização número 3. Entrei em contato com um advogado e decidi apresentar queixa. Oi pessoal. Só queria dar uma atualização depois de tudo o que aconteceu. Depois de passar os últimos dias tentando processar tudo, finalmente tomei algumas decisões concretas. Primeiro, entrei em contato com um advogado de divórcio. Expliquei toda a situação, incluindo o que meu marido admitiu e como sua mãe violou minha confiança e segurança pessoal. O advogado me apoiou muito e me orientou no processo de pedido de divórcio. Embora pareça assustador, sei que esta é a melhor decisão para mim. Não consigo ver um futuro em que eu possa confiar em meu marido novamente depois do que ele permitiu que acontecesse. Segundo, decidi prestar queixa contra minha sogra. Fiz um boletim de ocorrência por agressão e documentei tudo, fotos do meu cabelo, mensagens de texto e a linha do tempo dos eventos. Embora eu ainda esteja nervoso sobre o quão bagunçado isso pode ficar, me recuso a deixá-la escapar impune do que fez. O que ela fez não foi apenas humilhante, foi um ato de violência, e ela precisa ser responsabilizada por isso. Quanto ao meu marido, deixei claro que terminei. Mudei-me e não voltarei. Bloqueei a mãe dele completamente e estou limitando qualquer comunicação com ele apenas a questões legais. Ainda estou assustada, magoada e tentando entender as coisas, mas me sinto um pouco mais fortalecida agora que tomei essas medidas. Obrigada a todos que me ofereceram conselhos, apoio e encorajamento. Isso me ajudou mais do que vocês imaginam. Isso ainda está longe de acabar, mas estou determinada a seguir em frente e construir um futuro melhor para mim. Manterei vocês atualizados conforme as coisas progridem. Descobri o amante da minha namorada em um jogo de futebol. Às vezes, a vida marca gols que só o tempo pode explicar. Era 1995, eu tinha 19 anos na época, eu namorava há 7 meses com uma linda moça que tinha 17 anos na época, ela era de uma família bem liberal, era comum ela passar o final de semana na minha casa e ir comigo para a casa de praia que meus pais tinham. Ela era bem folgosa e adorava inovar no sexo. Nessa época eu trabalhava numa multinacional e ela estava estudando pro vestibular, ela fazia um cursinho preparatório, escola pela manhã e cursinho à noite. Ela nunca fez nada para que eu desconfiasse de algo. Para falar a verdade, não tinha ciúmes. Se desconfiasse de algo, eu conversaria e, dependendo da conversa, terminaria. Lembro que eu tinha um time de futebol society na empresa que sempre marcamos jogos nas quintas-feiras, mas marcamos uma partida no sábado à tarde, num calor de quase 40 graus, numa quadra nova no mesmo bairro que eu era o goleiro do time e, modéstia à parte, fechei o gol, ganhamos de 3-0, com direito a um pênalti defendido. No final do jogo, o atacante líder do outro clube, Riquinho, de uns 30 anos empresário, dono da empresa de eventos em que trabalhavam o pessoal do outro time, nos convidou para tomar umas cervejas por conta dele, cara super divertido e simplório, batemos altos papos. Quando já estávamos muito altos da bebida, ele começou a falar que estava pegando uma mulher do nosso bairro que foi num evento de um curso preparatório. Lembrei que 3 meses atrás, quando iniciou o cursinho dela, ela disse que teve uma festa surpresa para os alunos na primeira sexta-feira do curso e que chegou em casa tarde, perto das 2 da madrugada. Eu, bêbado, sou do tipo filósofo sincerão, não arrumava briga, aliás eu só arrumei brigação, bebendo eu ficava mais calmo, mas mesmo assim, consciente de tudo. Comecei a puxar assunto e fui jogando verde, disse que eu morava por perto e perguntei o nome dela, era o mesmo da minha namorada, e pior, ele disse até o apelido que só eu e sua família a chamávamos. Pensei comigo, foda, sou corno. Disse que sabia quem era de vista, mas que ela era muito snob pro pessoal do bairro. Ele disse que ele estava num canto olhando o pessoal trabalhando e coordenado todo o evento. Uma hora, essa moça começou a dançar e sempre olhava para ele, quando ele teve uma folga. Na hora que o diretor do cursinho começou a falar, ele a chamou para sua mesa e ela foi. Ficaram conversando e resolveram sair. Dizia ele que eles foram numa lanchonete perto do curso e de lá foram pro motel, eles ficaram por 3 horas e no final, ainda transaram no carro dele na frente da casa dela com ela sentada do seu colo. Ela entrou e deixou a calcinha com ele e ela levou seu cartão, ela não tinha celular nessa época que ainda estava se popularizando. Depois disso, eles começaram a se ver toda semana nas terças porque era o único dia que ele tinha livre. Ele contava detalhes e disse que dava alguns presentes para ela, inclusive lingeries minúsculas que ela usava comigo.
Eu lembro de pensar mil coisas e sabia que era verdade por causa dos detalhes e até particularidades sexuais que ela tinha. Depois disso, fui para casa tomar um banho e depois teríamos uma festa de aniversário do pai dela para ir. Nessa noite, dormi na casa dela. No outro dia, acordei cedo e fui no PC dela e fiquei lendo a conversa deles no MSN. Ali descobri que ela falou que tinha namorado e que com ele era só sexo, mas era comigo que ela queria casar. Soube que ela fazia anal com ele, comigo. Era negado, que ele tirava fotos dela durante o sexo, antes e depois mandava para ela, fotos dignas de revistas pornô. Quando ela acordou, perto do meio-dia, eu já estava com seu pai e irmãos bebendo e conversando perto da piscina deles. Ela veio de baby doll sentando no meu colo perguntando por que de ter abandonado ela. Rimos e o dia passou normal. Naquela noite ela foi para minha casa e transamos gostoso e pela primeira vez fizemos por trás, na verdade, 90% por trás. Quando passava da meia-noite, ela veio por cima de mim sentando, pedindo para eu xingar ela. Nessa hora eu disse que eu conhecia um amigo dela, e ela continuava como se nem tivesse entendido o que eu disse. Então falei que conhecia-o, falei o nome dele. Ela parou me apertando o meu órgão com o seu, me olhou assustada e perguntou como assim? Eu disse que joguei bola pra ele e ele disse que tava pegando uma moça do bairro e me contou os detalhes. Nessa hora ela me olhou assustada saindo de cima de mim sentando sobre os calcanhares. Disse que não sabia o que dizer. Disse que ela só uma diversão, que me amava e que faria de tudo por mim. O cara era só sexo e presentes. Disse até que não gozava com ele. Eu disse pra ela ficar calma. Tá tudo certo. Só que não poderia mais confiar nela e que era melhor terminarmos. Ela chorava e me pedia perdão. Disse que ela poderia ir embora. Eram quase 1 da manhã. Ou poderia dormir ali que eu iria pro outro quarto. Ela chorando colocou sua roupa e foi embora. No outro dia os pais dela vieram conversar comigo. Ela contou tudo e eles me pediram perdão por tudo. Disseram que não esperavam isso dela. Eu respondi que tava de boa, doeu, mas eu ia ficar bem. Eles me abraçaram. Nos vimos muitas vezes depois disso. Ela, por sua vez, me mandava mensagem no MSN, ligava pra minha casa. Foi algumas vezes conversar comigo e hoje, quase 30 anos depois, nós seguimos em todas as redes sociais e até conheci o marido dela. Fomos em um churrasco no aniversário de 65 anos do pai dela. Hoje somos amigos. Enfim, é melhor virar amigo que presidiário, né? Meu marido faleceu e a ex-namorada dele quer que eu adote os filhos dele. Essa é uma história meio longa, mas preciso compartilhar porque estou me sentindo muito sobrecarregada. Todo mundo na minha vida tem opinião, algumas opiniões muito fortes, e eu só quero um lugar para desabafar e obter algumas opiniões imparciais. Meu marido morreu uma semana antes do Dia de Ação de Graças. Na época, estávamos, não oficialmente, separados. Não estávamos morando juntos. Eu ainda o amava profundamente, mas escolhi me distanciar devido ao seu vício em drogas, esperando que ele procurasse tratamento e ficasse limpo. Ele estava tentando se tratar, mas não foi suficiente, e ele acabou tendo uma overdose. Ele havia tido problemas com drogas na juventude, na época da faculdade, mas conseguiu se recuperar e acredito que ficou limpo por muitos anos. Durante esse período de vício anterior, ele teve uma namorada que também se tornou usuária de drogas. Eles tiveram 2 filhas juntos. Eventualmente, ele conseguiu se reerguer, ficou limpo, arrumou um bom emprego, colocou a vida nos eixos e conseguiu a custódia das meninas. Quando o conheci, ele estava em um bom momento. Tínhamos frequentado o ensino fundamental e médio juntos, mas perdemos contato quando fomos para escolas diferentes. Nos reencontramos anos depois, já após a sua primeira fase de dependência e recuperação. Na época, ele estava limpo há alguns anos, e suas filhas tinham 5 e 3 anos. Hoje, elas têm 10 e 8 anos. Durante todo esse tempo, a mãe biológica das meninas tinha apenas visitas supervisionadas. Eu, por outro lado, me tornei parte integral da vida delas. Nunca tive filhos biológicos, mas assumi na prática um papel de mãe no dia a dia. Eu as amava como se fossem minhas e fazia tudo o que uma mãe faria. Quando ele faleceu, meu mundo desabou. Ainda estou em choque e me sinto devastada, mas o que mais parte meu coração é o impacto disso nas meninas. Elas já estavam enfrentando um período difícil no último ano por causa dos problemas do pai, e agora sofreram a perda definitiva dele. Mesmo enquanto estávamos separados, eu permaneci na vida delas. Ele voltou a morar com os pais e levou as meninas, mas eu continuava visitando-os frequentemente e ajudando em todos os aspectos possíveis. Nossa casa antiga continuava sendo um ponto de referência para elas. Elas se referem a ela como lar. Recentemente, a mãe biológica delas foi presa por uma acusação relacionada a roubo. Isso aconteceu após a morte do meu marido. Eu acreditava que ela estava em um caminho melhor. Inclusive, ela compareceu ao memorial dele e parecia mais bem ajustada do que em outros momentos. Foi então que recebi uma carta dela. Era comovente e sincera, um pedido desesperado. Ela me pediu para adotar suas filhas. Na carta, ela admitiu que não sabe se um dia conseguirá superar seu vício e que não quer que as meninas fiquem com parentes de nenhum dos lados. Ela acredita que elas estão seguras comigo e que é o melhor lugar para elas. Ela disse que as meninas pediram para morar comigo e que ainda enxergam a minha casa como seu lar.
Essa carta me pegou de surpresa. Por anos, ela falava sobre se reabilitar para recuperar a custódia das filhas. Mesmo com todos os altos e baixos, parecia que esse era o objetivo dela. Além disso, ela nunca gostou muito de mim. E agora, do nada, ela me pede algo tão grande. Eu me sinto a pior pessoa do mundo por não ter respondido imediatamente com um sim. Eu amo essas meninas, e elas são uma parte enorme da minha vida. Mas eu também estou cheia de dúvidas. Fico pensando, eu realmente quero fazer isso? Eu sou capaz de fazer isso? Não é apenas sobre o que eu quero, mas também sobre os desafios que viriam com essa decisão. Eu sei que os pais do meu marido provavelmente não concordariam facilmente. Eles são muito ligados à família e estão destruídos pela perda dele. Não consigo imaginar que eles deixariam as meninas virem para mim sem uma grande briga legal. Além disso, eu não consigo parar de pensar no trauma que essas meninas já enfrentaram e continuarão enfrentando. Será que eu sou forte o suficiente para lidar com isso? Lidando com o peso do passado delas, o drama familiar de todos os lados e as complicações que isso trará para minha própria vida? Só de pensar nisso, sinto um medo imenso e uma culpa ainda maior por não ter certeza. Eu me sinto um ser humano horrível por hesitar, mas também preciso ser honesta comigo mesma. Não sei o que fazer e me sinto esmagada pela responsabilidade dessa decisão.